certo? Muito bem, então. Estamos aqui já na nossa terceira aula da disciplina de Física Fundamental 3 sobre eletromagnetismo. Então, na nossa primeira aula, fiz uma apresentação geral da disciplina. Falei também sobre carga elétrica e sobre a lei de Coulomb na sua forma escalar, que é a mais simples. Tá? Na segunda aula, falei sobre vetores no plano e vetores no espaço, basicamente. Para servir de base, o que nós vamos discutir hoje, que é o campo elétrico e a força elétrica nas suas formas vetoriais, né? E introduzir o campo elétrico, na verdade, falar sobre ele. Muito bem. Mas só para concluir aqui o que nós discutimos na segunda aula, basicamente falando sobre vetores no espaço. Então nós temos uma situação como essa aqui. Temos um sistema de eixos coordenados ortogonais com origem aqui no número 0, os três se cruzam quando x igual a y igual a 0. E aí um ponto aqui qualquer do espaço, boa tarde, Ricardo. Um ponto qualquer aqui do espaço vai ser representado por um vetor. Um vetor que vai ser uma seta que começa aqui na origem dos eixos e termina aqui nesse ponto. Certo? Então esse vetor ele vai ter certas coordenadas aqui, e foi isso que nós estudamos, como é que a gente lida com essas coordenadas, como é que a gente trabalha com elas, certo? Então essa aqui vai ser a Z em cima. Então esse vetor aqui vai ter umas coordenadas, vamos dizer que aqui seja 1, 5 e 6. Então esse vetor vai ser representado como sendo 1 vezes I chapéu, ou simplesmente I chapéu, mais 5 vezes J chapéu, aqui do eixo Y, e mais 6 vezes K chapéu do eixo Z. Tá? Vimos como é que a gente soma vetores, como é que se calcula o produto do vetor por um escalar. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro vetor aqui, U, igual a menos 3i menos 5j mais 2k, a soma de U com V é uma soma feita componente a componente, foi o que nós vimos. Então aqui a soma vai ser menos 3 mais 1, menos 2, menos 5 mais 5, 0, então não vai ter componente J. E aqui no K, 6 mais 2, 8k. A diferença também é componente a componente. Então se eu fizer, por exemplo, U menos V, agora a ordem já importa. Então eu subtraio cada componente do U com a sua componente correspondente do V. Então fica aqui menos 3 do U, menos 1 do V, menos 4i. Aqui menos 5 do U, menos 5 do V, menos 10j. E aqui 2 menos 6 dá menos 4k chapéu. Então isso é um exemplo de diferença de vetores. Multiplicação por escalar. Posso multiplicar o vetor V por um escalar, por exemplo, posso multiplicar ele por 3. 3 vezes esse vetor. Essa multiplicação é feita também multiplicando essa. Agora vamos multiplicar esse escalar em cada componente. Então fica 3 vezes menos 3, menos 9, chapéu. 3 vezes, aliás, está errado aqui, eu estou multiplicando pelo V, não pelo I. O V é esse de cima.
Então fica 3 vezes 1, 3 e chapéu. 3 vezes 5 aqui, 15J chapéu. 3 vezes 6, 18K chapéu. Então esse é o produto por escalar. Tem também o produto escalar de vetores, que eu acho que não falei ainda, que funciona assim. O produto escalar entre os dois vetores U e V vai ser a componente x do U vezes a componente x do V, mais componente y do U vezes a componente y do V, mais componente z do U, componente z do V. O que são essas componentes? A que acompanha o i chapéu é a componente x, porque ela vem aqui do eixo x. A que está com o j chapéu é a componente y, porque está aqui no eixo y. Aqui mora o j chapéu. A componente do k chapéu é o vz. Boa tarde, Hiroshi. Não sei se falei corretamente seu nome. Me corrija se estiver errado. Bom, então a fórmula do produto escalar é essa daqui. E como exemplo entre esses dois vetores aí, o escalar V, fica o produto componente a componente, como diz a fórmula. Então fica aqui 1 vezes menos 3 dá menos 3. 5 vezes menos 5, menos 25. E aqui 6 vezes 2, 12. Mais 12. Tá? Então fica menos 28 mais 12 dá menos 16. O escalar V igual a menos 16. Então notem que a soma entre dois vetores resulta num vetor. A diferença entre dois vetores também resulta num vetor. A multiplicação por escalar resulta num vetor também. Porém, o produto escalar entre dois vetores resulta num número. Nesse caso aqui deu menos 16. Tá bom? Então é importante ter essa noção dessa diferença. Certo? Muito bem. Uma coisa que faltou falar na terça-feira, na segunda aula, foi sobre a distância entre dois vetores. Certo? A distância entre dois vetores. Então, a distância entre dois vetores é o comprimento que leva da extremidade do U até a extremidade do V. Na verdade, eu acho que eu falei um pouco ainda sobre isso, mas eu não lembro se eu mostrei essa expressão aqui. Acho que eu falei só do caso bidimensional. Se alguém tiver essa resposta, diga. Bom, então a distância entre dois vetores, que eu posso representar assim com esse desenho entre parênteses U, V, isso aqui é a distância. Essa daqui é a distância entre os dois vetores, dV. Tá? Ela é definida como sendo o módulo da diferença entre esses dois vetores. Por quê? Porque se eu tenho um vetor U aqui e um vetor V aqui, a distância entre eles vai ser o comprimento desse vetor que une essas duas extremidades. E esse vetor, como nós discutimos na aula anterior, é justamente V menos U. Então a distância entre os dois vetores vai ser o módulo de V menos U. Agora, se eu escrever o V e o U em termos das suas componentes aqui, x, y, z, eu chego numa fórmula, porque a diferença entre U e V, que tanto faz aqui se é a diferença entre U e V ou U V e U, a distância vai ser a mesma. Tá?
vai ficar o x menos vx, o y menos vy, o z menos vz, cada um na sua componente. Então, quando eu calculo essa distância, dá esse teorema de Pitágoras tridimensional aqui, digamos assim, que é a raiz quadrada da soma das diferenças ao quadrado. Então eu calculo o x menos vx ao quadrado, o y menos vy ao quadrado e o z menos vz ao quadrado e tiro a raiz disso tudo. Certo? Por exemplo, temos aqui dois vetores no espaço tridimensional, u e v, sendo u igual a 3j menos 5k e v igual a i menos j mais k. Então daqui nós extraímos as componentes desses vetores, que são a componente x do u é igual a 0, porque aqui não aparece i chapéu. Então é como se tivesse aqui 0 vezes i chapéu. Então a componente é 0. Certo? Aqui, a componente y do u é 3, porque aqui está 3j chapéu. E finalmente, a componente z do u é menos 5, porque aqui está menos 5k chapéu. Aqui para o vx vai ter componente 1, porque está i chapéu aqui. Componente y vai ser menos 1, porque está menos j. E a componente z vai ser 1, porque tem um 1 aqui, vezes k chapéu. Então com isso eu calculo essa diferença. Posso calcular esse vetor diferença primeiro, antes de jogar ali na fórmula, né? Então u menos v vai ser o x menos vx, vai ser menos 1, e depois o y menos vy, 3 menos 1 dá mais 4j. E aqui no z, menos 5 menos 1 vai ser a diferença. Então fica menos 6k. E aí eu jogo na fórmula, que na verdade é a fórmula do módulo, né? Porque a distância é igual ao módulo desse vetor u menos v. E aí fica aqui o quadrado do primeiro, quadrado de menos 1, quadrado de 1. Quadrado de 4, 4 ao quadrado aqui, menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado aqui. Então isso aqui vai dar 1 mais 16, 17. 6 ao quadrado, 36. Somo, dá 53. Então essa distância entre esses dois vetores é raiz de 53. Se eu estiver usando unidade de metro, por exemplo, seria raiz de 53 metros. Tá? Então veja que usando a linguagem dos vetores e usando esses versores i, j e k, eu não preciso fazer um desenho para medir a distância deles, porque eu tenho uma fórmula e essa fórmula fornece a distância entre os dois, apenas sabendo as suas componentes i, j e k. Certo? Então o procedimento aqui é praticamente igual ao caso bidimensional que nós vimos na terça-feira, com a diferença de que... Boa tarde, Vander. Então, prosseguindo aqui, essa fórmula é muito semelhante à bidimensional, com a diferença de que vai ter esse outro termo aqui, que é o quadrado de uz menos vz ao quadrado. O quadrado disso, dentro da raiz. Bom, a qualquer momento que qualquer pessoa quiser perguntar qualquer coisa, é só falar. Tá? Podem me interromper, homens e mulheres podem me interromper. Não vou ter essa distinção de nada disso. Não me incomodo com ninguém me interrompendo aqui na aula. Quanto mais vocês participarem, melhor. Muito bem. Então, a lei de Coulomb vetorial, ela é uma lei que... Só um instante, pessoal.
melhor assim. Bom, a lei de Coulomb vetorial, na verdade, é a lei de Coulomb verdadeira. Por quê? Porque a lei de Coulomb, ela fornece a força entre duas cargas, e a força é um vetor. Então a fórmula, vamos chamar o seguinte, ó. Bem aqui tem uma carga Q, aqui do lado direito, onde tem essas duas setas apontando, tem uma carga Q. Bem aqui a carga Q, certo? Então, e do outro lado tem uma carga Q' em cima aí de vermelho, uma carga Q' bem aqui. O que vai acontecer? Entre as duas, como elas são cargas elétricas, surge a força elétrica Fe, essa aqui. A expressão dessa força, que é um vetor, é dada pela lei de Coulomb, tá? Então, primeira parte da lei de Coulomb não vai se alterar aqui. 1 sobre 4π é ε0, onde ε0 é uma constante, não precisa se preocupar com ele, vezes o produto das cargas, nesse caso é a carga Q vezes a carga Q', dividido pelo quadrado da distância que as separa. Como eu estou usando aqui o Rzinho como posição da carga Q e o R'T como posição da carga Q', vou chamar de R maiúsculo aqui embaixo a distância entre as cargas. Entre as cargas Q e Q', tá? Então, essa força vai ser igual a isso dividido pelo quadrado da distância que as separa. Mas essa força, ela vai ter também uma direção. E a direção é dada por vetor unitário. Como eu disse nas aulas anteriores, a direção do eixo X é dada pelo vetor unitário I chapéu. A direção do eixo Y é dada pelo vetor unitário J chapéu. E a direção do eixo Z é dada pelo vetor unitário K chapéu. E aí nós falamos também sobre como obter um vetor unitário a partir de um outro que não é unitário, que é o processo chamado normalização. Então é isso que nós vamos fazer aqui para obter a direção dessa força. Ó, a carga Q está localizada nesse vetor R aqui embaixo. Esse vetor R dá a posição da carga Q. O vetor R' dá a posição da carga Q'. E se eu vou medir a força aqui na posição da carga Q, quem vai dar essa direção vai ser essa diferença, R menos R'. Se fosse medir aqui na carga Q', seria R' menos R, certo? Então eu vou dar um nome aqui para esse R menos R', eu vou chamar ele de R maiúsculo, tá? E esse R maiúsculo vai apontar então nessa direção aqui, onde está impossível de ver. Deixa eu escrever de novo. Isso aqui é o R. E esse aqui, ó, é para onde aponta o R, de amarelo aqui. Só que não me interessa exatamente o R, me interessa só a direção dele. A direção dele é esse vetorzinho pequeno que eu estou pintando aqui agora, que vai ser o R maiúsculo chapéu. Então, esse R maiúsculo chapéu é o que vai entrar aqui na fórmula da lei de Coulomb, porque é ele que vai dar a direção da força. R chapéu, que é, como nós vimos, para normalizar um vetor, é o vetor dividido pelo seu módulo, tá? Então esse aqui é o versor, ou seja, versor é a mesma coisa que vetor unitário, que dá a direção da força. Da força eletrostática Fe. Então a fórmula da lei de Coulomb agora está completa. Ela é 1 sobre 4πε0 vezes
Q vezes Q', ou seja, o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância que as separa, vezes a direção da força, que é dada pela normalização do vetor, que é a diferença entre as posições das cargas. Então talvez possa parecer um pouco complicado aqui nesse momento, mas nós vamos ver um exemplo de como se calcula isso. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a essa fórmula até o momento? Então tá bom. Bom, uma coisa aqui que tem que ser falada sobre essa fórmula. Então a força pela lei de Coulomb é dada pela essa expressão, como eu acabei de falar, 1 sobre 4πε0, Q' sobre R2, R chapéu. Certo? Então vejam o seguinte, aqui, sendo esse R chapéu, esse vetor, vou pintar de amarelo aqui, bem aqui, esse é o vetor R chapéu, que dá a direção da força. Veja aqui, se o produto das cargas é positivo, ou seja, se as cargas têm o mesmo sinal, né? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que as cargas têm o mesmo sinal, tá? Então, o que linha vai ser positivo? Então esse vetor FE vai ter a mesma, não só a mesma direção, mas o mesmo sentido de R chapéu. Então ele vai estar igual a essa figura que eu desenhei aqui. Vai estar apontando aqui nessa direção do R chapéu, né? Igual esse vetor azul FE que está aqui atrás do vetor amarelo, tá? Por outro lado, boa tarde, Marina. Então, continuando aqui. Por outro lado, se o produto das cargas for negativo, o que significa que elas têm sinais opostos, Q e Q' têm sinais opostos, então a força vai ser atrativa, mas matematicamente isso se traduz no seguinte: como esse produto aqui é negativo, então esse número aqui vai ser negativo. O que vai fazer esse número aqui em cima, o Q' na fórmula, vai ser negativo, de tal modo que esse vetor força FE vai ser igual a menos uma função escalar vezes essa direção R chapéu, ou seja, o F vai ser proporcional a menos essa direção, então ele vai estar apontando para cá, onde eu estou pintando aqui de laranja. Então aqui vai estar a força elétrica para cargas de sinais opostos, que é esse caso bem aqui. Então veja que todas as informações sobre como funciona a força elétrica estão contidas nessa forma vetorial da lei de Coulomb, nessa forma vetorial bem aqui. Porque a intensidade é dada por esse termo escalar, a direção é dada pelo R chapéu e o sentido é dado pelo produto das cargas, certo? Então vamos resumir isso. Então, o módulo ou intensidade é dado simplesmente por isso aqui, a lei de Coulomb na sua forma escalar. A direção é a direção da linha que une as duas cargas e é a mesma direção do vetor R chapéu, que eu já disse como calcula bem aqui, tá? É assim que calcula o R chapéu. Só para deixar mais claro, para não deixar dúvida, esse vetor R chapéu se calcula assim.
como ele é R menos R', certo? Então o Rzão chapéu vai ser igual a R vetor sobre o módulo dele, que é R, ou também módulo de R, assim, módulo de R. Então ele vai ser igual a R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Essa é a fórmula do Rzão chapéu, certo? Vamos ver exemplos disso ainda hoje, daqui a pouco. Então, muito bem, a direção é dada por esse vetor R maiúsculo, que é a diferença entre as posições, e o sentido é dado pelo produto das cargas. Se o produto das cargas for positivo, a força tem o mesmo sentido desse R. Se o produto das cargas for negativo, a força tem o sentido inverso desse R. Então, sendo a força um vetor, ele é caracterizado também pelo módulo direção e sentido. Então, essa lei de Coulomb vetorial, escrita nessa forma aí de cima, guarda todas essas informações. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo do seu módulo, da sua direção e do seu sentido. E aqui apenas uma observação para dizer que esse R chapéu ele aponta para fora da onde está as duas cargas, ó. Esse R chapéu aponta para fora. Então, se as cargas estão aqui, uma aqui e outra aqui em cima de amarelo, então esse R chapéu aponta para fora das duas. E aí a força vai apontar na mesma direção dele bem aqui, se as cargas tiverem o mesmo sinal, ou vai apontar para cá a força se elas tiverem sinais opostos, certo? Então vamos a um exemplo aqui. Tá aqui a fórmula, né, que nós acabamos de construir aqui. Agora calcule a força entre essas duas cargas aqui, uma carga Q' localizada na origem e uma carga Q bem aqui. Calcule a força sobre a carga Q. Então o primeiro passo é calcular esse R, essa distância entre as duas. E aí nós usamos a fórmula da distância entre dois vetores, no caso entre o vetor nulo e esse vetor que dá a posição de Q. Bem aqui do lado eu deixei as posições das duas partículas, então a posição da carga Q' é o vetor nulo, porque ela está aqui na origem. A posição da carga Q é I chapéu mais 2J mais 3K, porque isso é um dado aqui do problema que eu estou fornecendo. Vamos fazer isso mais devagar. Que aqui não sei se ficou tão bom assim. Vamos ver. Então olha só. É I mais 2J mais 3K, né? Bem. Então bem aqui na origem tem uma carga Q', aqui tem uma carga Q, e aí a gente tem a posição da carga Q' igual ao vetor nulo, posição da carga Q igual a I chapéu mais 2J mais 3K, tá? Então a gente calcula a diferença entre as duas posições. Como eu me interessa a força aqui, na carga Q, essa força, que eu não sei se vai ser positiva ou negativa. Vai ser negativa, elas têm cargas opostas. Então aqui não vai ser aqui a força. A força vai ser para cá. Mas tudo bem. Não faz mal. Mas me interessa saber essa diferença da posição entre as duas, que é esse R maiúsculo. Então esse R maiúsculo, como eu vou calcular a força sobre a carga Q? Então esse R maiúsculo começa com o Q, ou seja, vai ser a posição da carga Q menos a outra, menos R do Q'. Então vai ser I chapéu
mais 2j mais 3k menos 0, tá? Então não vai mudar nada, né? Então o R vai ser o próprio Rzinho Q. Então vai ser I mais 2j mais 3k. E de posse desse R eu posso calcular o módulo dele usando essa fórmula aqui, que vai dar a distância entre as duas cargas. Então o módulo dele vai ser, que é o R, né? Vamos adotar mais esse R aqui do que escrever assim, módulo de R. Então vai ser a raiz quadrada de a primeira componente, já discutimos isso na aula anterior e nessa. Então vai ser 1 ao quadrado, quadrado da segunda componente, 2 ao quadrado, quadrado da terceira componente, 3 ao quadrado. Então esse R vai ser a raiz aqui de 1 mais 4, 5 mais 9, 14. Certo? Acho que é isso. Então esse R vai ser raiz de 14, e com isso a gente consegue também o R chapéu. Então o R chapéu vai ser o vetor R dividido pelo seu módulo. Então vai ser I mais 2j mais 3k dividido pelo seu módulo, que é raiz de 14. Então esse R chapéu vai ser 1 sobre... aliás, é melhor deixar desse jeito aqui, mas se quiser escrever as componentes, pode ser assim também. 1 sobre raiz de 14i, mais 2 sobre raiz de 14j, mais 3 sobre raiz de 14k. Mas acho que nós vamos usar mais desse jeito aqui. Vocês vão já ver porquê, certo? Bom, então com isso está praticamente resolvido o problema de encontrar esse campo, certo? Por quê? Porque se a gente já tem o Rzinho, o R maiúsculo e o R maiúsculo chapéu, e a gente tem a carga aqui, que é um dado do problema, que tá bem aqui. A carga aqui é 3 coulomb e a Q' é menos 5. Basta reunir agora isso. Então, se a carga aqui é menos 5, né? E a Q' é 3 coulombs, não é isso? Q é 3 e Q' é menos 5. Então, errei aqui. Então, aqui é o Q', aqui é o Q. Tá? E nós já sabemos que o R é raiz de 14 e o R chapéu é I mais 2J mais 3K sobre raiz de 14. Então já sei qual é a força aqui entre o Q e o Q'. A força vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q' sobre R2 R chapéu. Então isso vai ser 1 sobre 4πε0 vezes menos 5 vezes 3 dividido por raiz de 14 ao quadrado vezes o R chapéu, que é I mais 2J mais 3K dividido por raiz de 14. Então essa raiz de 14 ao quadrado dá 14. Aqui dá menos 5 vezes 3, 15. Dá umas continhas assim. Então o F é a força elétrica, vai ser em cima menos 15. Na verdade aqui embaixo eu vou fazer assim, raiz de 14 ao cubo, tá? Raiz de 14 ao quadrado, raiz de 14 é raiz de 14 ao cubo, só que 14 é 14 elevado a meio. Então isso é a mesma coisa que 14 elevado a meio elevado ao cubo, que pelas regras das potências, pela regra da potência de potência e de uma potência fracionária, isso dá 14 elevado a 3 meios. Então lá dá em cima menos 15 vezes 4 vezes 14 elevado a 3 meios vezes π ε0 vezes esse vetor aqui, I
mais 2J mais 3K. Essa é a força elétrica da situação em questão. Essa daqui. Certo, pessoal? Alguém quer perguntar algo sobre esse cálculo que nós fizemos aqui? Que começa aqui, termina aqui, esses dois slides para calcular essa força elétrica. Vocês compreenderam? Conseguiriam fazer isso na lista de exercícios? Bom, então tá. Vamos ver aqui o exemplo 2 então. Nesse exemplo 2, tenho aqui duas cargas. Uma carga Q e uma carga Q', só que agora a posição da carga Q ela é essa aqui. Isso daqui é a mesma coisa que menos 2 e chapéu, que já está escrito aqui embaixo, né? Esse aqui é o R da posição 1, é a posição da carga Q. Esse aqui é a posição da carga Q'. São dados do problema, e eu também informo aqui quais são as cargas. Uma tem uma carga de menos 1 coulomb e a outra mais 1 coulomb. E aí a pergunta é: qual foi a força elétrica? Qual é a força elétrica atuando sobre a carga Q? Sempre atuando a carga sobre a carga Q. Porque essa linha aqui geralmente é uma convenção para representar a carga que gera a força que eu vou medir. E aqui no Q essa força vai ser medida. Então o linha é o que gera a força geralmente. A notação é essa. A convenção de notação é essa. Então muito bem. O que é dado do problema aqui são essas duas posições das cargas, Q e Q'. São dadas as cargas em si, que é menos 1 coulomb e 1 coulomb. Então é a mesma coisa do problema anterior. A diferença é que agora não tem nenhuma carga na origem. No problema anterior tinha, e isso facilitou um pouquinho. Tá? Então, o procedimento é o mesmo. Calculamos esse vetor R maiúsculo, que é a diferença entre as posições das cargas, sempre começando com a posição da carga Q menos a outra. E aí eu apenas faço o que nós aprendemos aqui nas aulas anteriores, que é a subtração de vetores. Então está aqui a posição da carga Q, que eu circulei de amarelo aqui, é esse primeiro, menos a posição da carga Q', esse segundo. Tá? Então fazemos a subtração de vetores que nós aprendemos a fazer. Menos 2 aqui, menos da fórmula 2, menos 4. Componente J, 3 aqui, menos 3 ali, 0. Não tem J aqui. Depois 7, menos 10, menos 3K. E isso nos dá aqui o R chapéu. Tá? Aliás, o R vetor maiúsculo aqui, R maiúsculo vetor, que é o vetor diferença de posição, tá? A diferença de posição entre as duas. Muito bem. Aí o segundo passo é calcular o módulo desse vetor R, certo? Esse segundo passo bem aqui, de amarelo. Calculamos aqui esse módulo. Então é dado o vetor R aqui em cima, que é menos 4i menos... na verdade está errado aqui, é menos 3, está errado aqui. É menos 4i mais 0j menos 3k, né? Se a gente olhar aqui no slide anterior. Mas não faz mal, porque o módulo não vai mudar aqui. Então o módulo do R vai ser a raiz quadrada do quadrado dessa primeira componente, fica menos 4 ao quadrado.
Mas o quadrado dessa segunda componente, 0 ao quadrado, não vai influenciar em nada. E o quadrado dessa componente, desculpa, bocejei um pouquinho. O quadrado dessa terceira componente, menos 3 ao quadrado. Então, com isso, fica a raiz de 16 mais 9, a raiz de 25, que é 5. Conclusão, o módulo desse vetor é 5, ou seja, a distância aqui entre as duas cargas é R igual a 5. Tá? 5 unidades aí de comprimento, que são as unidades do problema. Certo? Então, o terceiro passo, encontrar o R chapéu, que é o vetor unitário da direção do R, que nós já aprendemos também a fazer no exemplo anterior, que vai ser o vetor R maiúsculo dividido pelo seu módulo. Então, o vetor R maiúsculo é esse aqui em cima, dividido pelo seu módulo, acabamos de encontrar igual a 5. Então, esse R chapéu fica menos 4i, aqui é menos 3k, tá errado aqui, menos 3k. Então, fica menos 4 sobre 5i, menos 3 sobre 5k, k chapéu. Tá? E aí ficou meio... não vou repetir esse slide, que eu percebi que o J está no lugar do K. Então vamos apagar isso aqui. Então aqui está o Q'. Não, aqui está o Q. E aqui está o Q'. Então o R vai apontar nessa direção aqui. O R chapéu. E ele vai ser dado pela expressão que nós encontramos. Menos 4 sobre 5i. Menos 3 sobre 5k. E aí podemos determinar a força. Sendo dadas as cargas aqui no início do problema, menos 1 coulomb e 1 coulomb, podemos determinar a força. Tá? Então essa força vai ser dada pela lei de Coulomb, 1 sobre 4π ε0, vezes Q' sobre R2 Rzão chapéu. Então, essa lei de Coulomb vai ser 1 sobre 4π ε0, vezes... as cargas vão ser mais 1 coulomb e menos 1 coulomb. Dividido por R ao quadrado, que deu 5. 5 ao quadrado. Aqui, vezes o R chapéu, que é menos 4 sobre 5i, menos 3 sobre 5k. Então, fica 5 ao cubo, lá em cima dá menos 1. Então, fica simplesmente 125 vezes 4. Né? 25 vezes 5. Aqui dá 125 vezes 4. Aqui dá 20. 2 vezes 4, 8, 10. Dá 200. Não dá 200. Dá 500. Né? Então essa força elétrica vai ser menos, por causa desse produto bem aqui, menos 1 sobre 500 π ε0, vezes aqui menos 4i menos 3k. Ou eu posso juntar esses dois menos e fazer simplesmente isso aqui. Vai ser 4i mais 3k dividido por 500 π ε0. Essa vai ser a força final atuando sobre a carga aqui. Tá? Certo, pessoal? Alguma questão em relação a esse problema aí? Ele tem um valor que está lá no livro, é um valor, uma constante física.
eu não vou pedir nenhum problema, talvez um só, ou dois, que precisa substituir o valor dele, porque eu acho mais importante esse processo de chegar nesse resultado. Bom, então aqui um exemplo sem fazer nenhum cálculo, só para a gente entender a questão do sinal. Então bem aqui tem uma carga Q3 com 3 coulombs, então é uma carga positiva. Aqui uma carga Q1 com menos 1 coulomb, então é uma carga negativa. E aqui uma carga Q2 com 2 coulombs, então vai ser positiva também. Vamos analisar aqui o sinal das forças, a direção das forças entre as três cargas, tendo em vista a lei de Coulomb, que é essa lei de Coulomb vetorial, que dá essa força elétrica. Vamos chamar assim de QI e QJ, né? Duas cargas. Assim, uma carga QI e uma carga QJ. Que o I e o J vão variar aqui, vai ser 1, 2 e 3 cada um, dividido por R2, R chapéu. Nesse caso vai ser um RJ também, mas não importa, a distância entre as cargas, certo? Então a distância entre a carga Q1 e a carga Q2 aqui, elas têm sinais opostos, né? Então se elas têm sinais opostos, esse termo bem aqui vai ser negativo, que significa que a força vai ter o sinal oposto do R chapéu delas, tá? Então o R chapéu sobre, por exemplo, a carga Q2 aqui, esse R chapéu vai ter o sentido oposto da força, que o produto das cargas é negativo. Q1, Q2 vai ser menos 1 vezes 2 vai ser menos 2, que é negativo. Então, como o produto das cargas é negativo, a força é atrativa. Então, ela vai apontar no sentido oposto aqui, nesse sentido que eu desenhei aqui de laranja, no sentido oposto do R chapéu, certo? Já a força aqui entre a carga Q3 e a carga Q1 também vai ser atrativa, porque a carga Q3 é positiva, mas a carga Q1 é negativa. Então essa força vai ser nessa direção aqui também. E o que essa forma vetorial nos informa? Nos informa que o R chapéu está no sentido oposto. Então a direção aqui entre as duas cargas está no sentido oposto disso. Então perdão, no caso aqui, como eu estou calculando a força sobre desculpa, deu um problema aqui no meu celular, mas já voltou. Então o que eu estava falando como eu quero a força sobre a carga Q3, que é o que eu desenhei aqui, então o R chapéu dela vai estar para cá, para fora, no sentido oposto da força. É isso que eu estou falando. Por outro lado, aqui as cargas Q2, que é positiva, e Q3, que é positiva também, tem o mesmo sinal. Então o R chapéu delas aqui, entre as duas, está apontando para cá, para cima, e a força também vai apontar na direção do R chapéu, devido a essa lei de Coulomb vetorial. O que eu também posso entender de um jeito mais simples, simplesmente falando que, pelo fato das cargas terem o mesmo sinal, a força vai ser repulsiva, certo? Então uma força que está na mesma direção, do R chapéu é uma força repulsiva. E uma força que está na direção de menos R chapéu é uma força atrativa. Resumindo, é isso que esse exemplo mostra. Tá legal? Bom, então com isso nós concluímos a discussão sobre a força de Coulomb. Por enquanto, que eu ainda vou falar novamente disso em outras ocasiões, só que é mais fácil falar disso depois de falar do campo elétrico, tá?
E eu vou explicar agora por quê. Então, para não ficar trabalhando com a força o tempo inteiro, nós usamos o conceito de campo elétrico. O conceito de campo elétrico funciona assim. Tem aqui uma fonte, nós chamamos de fonte. O que é uma fonte? É uma distribuição de carga. Uma fonte é uma distribuição de carga que pode ser, inclusive, uma distribuição discreta, ou seja, pode ser uma partícula ou um sistema de partículas. Certo? Essa distribuição de carga vai ter uma certa carga líquida aqui. Então, pode parecer muito abstrato, porque isso aqui é uma modelagem abstrata. Mas a ideia aqui é analisar o seguinte: se algum objeto físico real tem um certo acúmulo de carga, seja positiva ou negativa, qual vai ser o efeito dela no espaço? A resposta a isso é o conceito de campo elétrico, tá? Então, vamos imaginar a situação seguinte: tem aqui essa fonte que tem uma certa carga positiva ou negativa, e ela vai provocar um certo efeito no espaço que é dado pela lei de Coulomb. Até aí tudo bem, né? Já vimos. Então aqui fora vamos considerar uma carga Qzinho, que é muito menor do que essa carga maiúscula aí, para que o nosso argumento ele seja mais preciso. Então, bem aqui sobre essa carga pequena vai atuar uma força. Vamos supor que as duas tenham o mesmo sinal. Então, só para a gente pensar, então essa força ela vai ser repulsiva e vai apontar na direção que tende a afastar as duas cargas, né? Como nós discutimos extensivamente aí na última aula e na última hora. Muito bem. Então, feito isso, se eu calcular essa força, ela dá a lei de Coulomb aqui, né? 1 sobre 4πε0 vezes o produto das cargas. Nesse caso é o produto da carga líquida lá da fonte, que está gerando esse efeito, vezes a carga teste Qzinho, dividido pelo quadrado da distância que as separa. Vamos chamar essa distância de Rzão ao quadrado, vezes a direção R chapéu, que nesse caso está bem aqui, o R chapéu, na mesma direção da força, certo? Então, olha o que acontece quando eu divido essa força pela carga, pela partícula teste, a carga teste lá, o Q'linha, ou melhor, Qzinho. Quando a gente divide pela carga teste, dá 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R2 R chapéu. Essa grandeza não é mais a força, é uma outra grandeza, é força por unidade de carga, tá? Então, essa grandeza aqui em cima é a força, e isso é diferente do que está aqui embaixo, que é força por unidade de carga. Então vejam que essa grandeza aqui, apesar do que está sendo escrito bem aqui, ele foi só usado como step aqui, foi usado como passo intermediário apenas, para a gente chegar nessa expressão que é que vai nos interessar. Por quê? Porque se a gente olhar bem para essa expressão aqui, ela na verdade não depende da carga teste. Ela não depende da carga teste. Ela depende apenas das propriedades da fonte e desse ponto onde eu localizei a carga teste, ó. Porque é esse ponto onde eu localizei a carga teste que vai me dar a distância entre ela e a fonte, que é R. Essa distância aqui
que é R, tá? E vai me dar essa direção desse versor aqui, que é o R chapéu. Certo? Vamos fazer assim, R chapéu, e aqui vai estar a força. Então vou repetir. Vejam que a força dividido pela carga teste, a força elétrica dividida pela carga teste, nos dá uma grandeza que não vai depender da própria carga teste. Vai depender só do Q maiúsculo, que é a carga fonte, e vai depender do ponto do espaço onde eu posso, se eu quiser, localizar uma carga teste, porque é esse ponto que vai dar essa distância R aqui de baixo e esse vetor R chapéu daqui, tá? Então é preciso que vocês se permitam ter um pensamento um pouco mais abstrato agora do que o usual e imaginem de fato esse ponto onde eu vou calcular essa força se espalhando em todo o espaço, certo? Imaginem isso. E em cada um desses pontos, imaginem uma carga teste, e aí vocês vão medir essa força e dividir ela pela carga teste. Se a gente fizer isso em todo o espaço, a gente vai obter uma espécie de mapa tridimensional, um mapa 3D, que vai nos dizer qual é a força por unidade de carga em cada ponto do espaço. É abstrato, eu sei, mas é o que vai nos interessar agora, porque esse mapa que dá essa força por unidade de carga, que é dada por essa expressão aqui, ela vai nos dizer qual seria a força de qualquer coisa, de qualquer carga elétrica situada em qualquer ponto do espaço. Isso é o que nós chamamos de campo na física. Um campo é uma coisa, é uma grandeza física, melhor dizendo, que pode ser calculada em qualquer ponto do espaço. Isso é um campo na física. E como essa grandeza é um vetor, isso vai ser um campo vetorial, tá? E esse campo vetorial, que é igual a força por unidade de carga gerado por uma certa fonte aqui, uma certa distribuição, é isso que nós chamamos de campo elétrico. Então o campo elétrico é a força por unidade de carga gerado por uma fonte onde tem uma carga que gera esse campo. Certo, pessoal? Então essa é a nossa primeira noção de campo elétrico. Força por unidade de carga. E aí, para nós avançarmos, a gente precisa ir pensando devagar nisso, devagar em cada exemplo possível. Então, primeiro aqui, vou ter esse exemplo, onde aqui tem uma certa carga fonte Q, que eu estou circulando aqui do lado esquerdo de amarelo, essa carga aqui, vamos supor positiva para ficar mais intuitivo o desenho. E vamos botar uma carga teste bem aqui, Qzinho, ó. E vamos calcular esse campo elétrico pela fórmula que eu dei. Então, a força elétrica aqui, ela vai ser, pela lei de Coulomb, 1 sobre 4πε0, que é o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Esse aqui seria o nosso R2, que eu, aqui na outra aula eu tinha usado a letra minúscula, mas é o R2. Então, com isso, o campo elétrico vai ser força por unidade de carga. Então eu divido aqui a força pela carga teste, que é essa Qzinho, e obtenho essa fórmula. Essa fórmula é o campo eletrostático, como está escrito aí, gerado pela carga pontual. Essa expressão bem aqui, tá? Então esse é o campo elétrico gerado pela carga pontual. Como é possível entender o que é o campo elétrico? Então é preciso que vocês saibam que o campo elétrico ele é uma medida, um mapeamento de um possível efeito, certo? Então ele não é uma coisa mágica, não é uma espécie de espírito
se espalhando pelo espaço, nem de telepatia, porque ele acontece sem uma troca de partículas, né? Ele acontece no vazio, acontece à distância, tá? Mas é um efeito que é, na verdade, no fundo, aqui no nosso estudo da eletrostática, é uma medida de uma força, mas é uma força por unidade de carga. Então é uma espécie de mapeamento que diz assim: bem aqui nesse ponto do espaço, ou melhor, aqui no nosso desenho, bem aqui nesse ponto do espaço aqui, onde está a carga que está gerando o campo, está se criando um efeito que é devido ao fato dela ter carga elétrica. E aqui do outro lado do quadro, em cima do lado direito, se eu botar uma carga de 6 coulombs, basta eu medir esse campo elétrico aqui, por essa fórmula, e multiplicar esse campo elétrico pela carga que eu vou ter a força. E se eu tenho a força, como nós vamos ver na outra aula, eu consigo determinar o movimento. Porque tendo a força, nós temos a segunda lei de Newton, que é uma lei dinâmica capaz de descrever o movimento. Então o campo elétrico é um mapeamento do efeito de uma carga sobre o espaço, que pode ser usado para descobrir como outras cargas vão se comportar quando forem submetidas a esse efeito, ao efeito desse campo. Então o campo é uma espécie de intermediário para a gente não ter que trabalhar o tempo inteiro com a força. E mais do que isso, existem muitas situações quando a gente se aprofunda muito no eletromagnetismo, especialmente na mecânica quântica, que o conceito de força desaparece. Então é mais interessante para nós o conceito de campo, porque ele nos dá mais essa liberdade de não ter que se preocupar com a carga teste, e sim com a carga que gera o campo, que gera o efeito. Então, se preocupando apenas com essa carga que está gerando esse campo, se for necessário colocar uma carga teste numa situação real, a gente vai ser capaz de dar a resposta de qual vai ser esse comportamento a partir desse campo. Certo? Bom, então vamos ver aqui dois exemplos de carga pontual, que são os dois únicos possíveis. Bom, uma carga pontual positiva uma carga pontual positiva vai gerar um campo que aponta para fora da carga, tá? Então aqui estão representados alguns valores desse campo através dessas setas, que são os valores calculados aqui nesses pontinhos onde começam os vetores, tá? Então isso daqui é uma representação gráfica daquela fórmula que foi mostrada no slide anterior, que é o campo da carga pontual. Então em cada ponto do espaço aqui eu posso medir esse campo, por exemplo aqui nesse pontinho vermelho no primeiro quadrante aqui, e ele vai dar uma medida que é dada por aquela expressão. Então eu vou poder ter uma expressão para dizer que esse campo vale esse tamanho aqui, ou se estiver aqui muito perto da carga, já dentro desse círculo que foi desenhado aqui, vai dar um vetor bem grande, maior do que esse que está um pouquinho mais distante, e assim por diante. Se estiver muito longe aqui, já vai dar um vetor bem pequeno. Como é que eu obtenho essa informação? Essa informação está na lei de Coulomb de uma carga pontual, que é, agora para o campo elétrico, simplesmente 1 sobre 4πε0, nesse caso aqui mais Q, a carga que vai gerar o campo, dividido pelo quadrado da distância R chapéu. Então essa aqui, eu vou chamar isso também de lei de Coulomb, né, porque é a lei de Coulomb dividido pela carga teste. Então esse aqui vai ser o campo elétrico gerado por uma carga pontual positiva, nesse caso, então vai apontar para fora.
E por que que os vetores diminuem de tamanho? Por causa disso aqui. Por causa desse 1 sobre R2, bem aqui. Então o campo escalar ele vai decair com 1 sobre R2. Então essa função 1 sobre R2 ela tem um comportamento mais ou menos assim. Aqui o R, que é a distância entre a origem onde está a carga e aqui um certo ponto P, onde eu vou medir o campo, e aqui a intensidade do campo. Então esse campo cair com 1 sobre R2, como a gente diz, significa que tem um comportamento mais ou menos assim. Então à medida que eu me aproximo da carga, o campo vai aumentando. E à medida que eu me afasto da carga, o campo vai diminuindo. E como o campo é um vetor, isso significa que o tamanho do vetor vai diminuir ou vai aumentar, respectivamente, se eu me afastar ou me aproximar dessa carga. Certo? Agora, se for uma carga pontual negativa, o comportamento vai ser semelhante, mas o sentido do campo muda. Agora o campo aponta para a carga fonte. Por quê? Porque agora o campo vai ser 1 sobre 4πε0. Então estamos supondo nas duas situações que esse Q maiúsculo é positivo, o que significa que uma carga mais Q é positiva, porém uma carga menos Q é negativa, certo? Então a lei de Coulomb não mudou, não tem um menos na fórmula da lei de Coulomb. Eu estou apenas evidenciando aqui uma carga negativa, então vai ser menos Q, onde a carga que está gerando o campo não é Q, e sim menos Q, sobre R ao quadrado, R chapéu. Então vejam que o comportamento ele vai ser praticamente o mesmo, só que agora o campo aponta no sentido da carga que gera o campo. Por quê? Por causa desse menos da fórmula, tá? Como assim? É que é o seguinte, vamos imaginar aqui que esse 1 sobre 4πε0 é igual a 1 e que a carga é igual a 1 também e a distância também, tá? Vamos supor que tudo é igual a 1. Então o campo, nesse caso, vai ser menos R chapéu. Então olha só, o R chapéu, como eu disse antes, o R chapéu ele é um vetor, ó, que bem aqui está gerando o campo, o R chapéu sempre aponta para fora. Então se o campo vai ser menos R chapéu, quer dizer que ele vai estar no sentido oposto do R chapéu, tá? Então é por isso que o campo numa carga negativa como essa aqui, vai estar sempre apontando para dentro da carga, vai estar sempre entrando, como a gente diz às vezes, certo? Então é preciso ter em mente isso. Uma carga positiva, o campo diverge para fora da carga, ele tende a se afastar da carga apontando radialmente, e uma carga negativa também radialmente, e também decai com o mesmo 1 sobre R2, só que agora ele aponta na direção da carga, em qualquer ponto do espaço. Bom, esse exemplo é muito simples, né? Esses dois exemplos são muito simples, são apenas duas cargas pontuais aqui, certo? Poderia ser um aqui na esquerda, nesse caso, poderia ser, sei lá, um íon de sódio, por exemplo, poderia ser um próton, poderia ser um quark, e aqui poderia ser um elétron também, poderia ser um íon de cloro, sei lá, certo? É uma partícula, uma coisa que a gente possa considerar como uma partícula, ou poderia ser uma bolinha de metal carregada negativamente num lugar muito grande onde a bolinha pode ser considerada um ponto, certo? Então é uma coisa que realmente é fisicamente um ponto, ou seja, as dimensões dela são desprezíveis.
Então, como é que a gente sai dessa situação muito simples de uma carga pontual para situações mais complexas? Então a gente vai devagar. Primeiro passo é ter um princípio que nos diga como é que faz essa combinação. E esse princípio ele é estabelecido formalmente, tá? E ele tem um nome. Não é apenas uma regra qualquer. Então esse princípio é o princípio da superposição. Superposição e sobreposição é a mesma coisa, que significa soma, significa união. Então ele nos diz como é que eu obtenho o campo elétrico resultante quando tem mais de uma partícula gerando o campo. E esse princípio diz o seguinte: se tiver uma partícula bem aqui, Q1, gerando um certo campo aqui, certo? O campo E1, e esse campo chega até aqui desse outro lado, então chega bem aqui. E se tiver uma outra partícula Q2 aqui gerando um outro campo E2, ela também vai chegar ali do outro lado, aqui com certo campo E2 e aqui embaixo o E1. O que é que o princípio da superposição diz? O princípio da superposição afirma que o campo resultante aqui dessa configuração nesse ponto P vai ser a soma vetorial desses dois campos individuais, tá? Essa é a soma vetorial. Então vai ser esse vetor bem aqui, dado pela regra do paralelogramo, tá? Esse vetor aqui igual a E1 vetor mais E2 vetor. Então tomem cuidado, por exemplo, se tivesse uma situação assim, ó, onde eu digo que bem aqui é 30 graus, aqui também, e aqui tem um campo E1 e aqui um campo E2, e aí eu digo o seguinte: o módulo do campo E1 é 10 Newton por Coulomb, que é força sobre carga, e o campo E2 igual a 5 Newton por Coulomb. E aí eu pergunto o seguinte no problema: qual é o campo resultante? A gente poderia pensar que o campo resultante é 15, né? 10 mais 5. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que com certeza não é 15. Por quê? Porque o princípio da superposição é um princípio vetorial. Então o campo resultante vai ser esse vetor aqui, que vai ser a soma dos dois. Não vai ser a soma dos escalares, vai ser a soma dos vetores. E aí eu tenho que usar as regras de soma de vetores aqui. Sabendo esse 30 graus e sabendo esse 10, eu consigo expressar o E1 em termos de chapéu e J chapéu. E sabendo esse 5 aqui e esse 30 graus, também expresso o E2 em termos de chapéu e J chapéu. Aí eu encontro o E vetor e depois eu tiro o módulo usando a fórmula do módulo, tá? Então tomem cuidado com isso, que o princípio da superposição ele é simples, mas ele é rígido também. Ele é um princípio vetorial, não é um princípio escalar, certo? Então, aplicando esse princípio aqui para uma situação onde tem duas cargas elétricas, vamos supor aqui uma carga positiva em cima, uma carga negativa embaixo. Como nós vimos, a carga positiva ela vai ter um campo que diverge para fora dela, e a negativa vai ter um campo que diverge no sentido oposto, né? Que converge para ela, melhor dizendo. Então aqui na carga positiva, aqui em cima do lado esquerdo, o campo vai ter mais ou menos esse aspecto, tá? E aqui na carga negativa vai ter esse outro aspecto aqui.
Então como é que eu junto essas duas ideias? Ora, já está aqui uma parte que está igual à figura, né? Agora precisamos complementar isso pensando no seguinte: e se eu tiver um ponto bem aqui, como é que vai ser? Aqui no meio. Bom, bem aqui vai ter uma componente de campo que vai vir da partícula positiva, que vai apontar nessa direção para fora da carga positiva que está em cima, mas vai ter um campo negativo que vai apontar aqui na direção da carga negativa, né? Então o campo resultante azul, ele vai ser a soma vetorial pelo princípio da superposição desses dois. Então ele vai apontar desse jeito diagonal. E se eu fizer esse mesmo raciocínio bem aqui, vai dar algo assim. Se eu fizer ele bem aqui, vai dar algo assim, tá? Então vai ficar com esse comportamento aqui, ó, mais ou menos, que é o que está representado ali na figura, tá? Então esse campo elétrico, ele vai ter um comportamento mais ou menos assim como está aqui, que é essa figura que eu tirei do livro, certo? Então em cada ponto do espaço é mais fácil representar tudo usando essas chamadas linhas de campo que estão aqui. Essas são as linhas de campo. Como é que elas funcionam? Elas dão linhas em que o campo é dado pela tangente a essas curvas. Então bem aqui, ó, não foi à toa que o campo foi desenhado assim. Aqui do outro lado, nesse ponto, o campo mede bem isso aqui. Já aqui nesse outro ponto vai ser essa tangente. Aqui vai ser essa outra tangente. Então essas linhas de campo, elas nos dão uma ideia mais fácil de entender de qual vai ser o valor do campo em cada ponto. Então quando eu tiver assim uma carga positiva em cima e uma carga negativa embaixo, o campo vai ter esse aspecto. Ele diverge da carga de cima e converge para a carga de baixo. E vai ter essas linhas saindo, sempre saindo da positiva e sempre entrando na negativa. Certo? Então vou repetir porque isso é importante. As linhas de campo sempre saem da carga positiva e sempre entram na carga negativa, devido ao que nós discutimos para o caso mais simples aqui, que é o caso de uma carga pontual positiva e uma carga pontual negativa, certo? E aí nossa primeira combinação é juntar as duas e dar esse comportamento aí. Certo? Então, vejamos aqui um exemplo. De como realmente calcular essa composição de campos. Tá? Então aqui eu tenho duas cargas, Q1 igual a menos 6 coulombs, Q2 igual a mais 3 coulombs, então vai estar naquela situação lá. Só que eu quero calcular o campo especificamente num ponto, nesse ponto P, que forma esse ângulo de 30 graus aqui com as duas cargas, 30 para cima e 30 para baixo. Como é que eu calculo o campo resultante nesse ponto? Eu tenho que, pelo princípio da superposição, calcular esse campo bem aqui, que vai ser gerado pela carga 1, vamos chamar ele de E1, nesse ponto P. E bem aqui esse outro vetor, aliás, eu fiz errado o desenho, né? A carga é negativa, então o campo vai apontar para cá, para a direção da carga. Esse vai ser o E1. E o E2 vai apontar para fora da carga 2, nesse ponto mesmo, e ponto P. E como a carga 2 é menor, o vetor também vai ser menor, vai ser só metade aqui. Então esse vai ser o E2. Certo, pessoal? E a pergunta é, qual é o campo vetorial, campo elétrico vetorial, resultante aqui nesse ponto P? Tá? Então para isso a gente vai usar as fórmulas que nós vimos até agora. Então primeiro tem que determinar quem é o
vamos chamar aqui R1 chapéu, que é esse vetor que dá essa direção. Vou colocar de amarelo. Então temos que primeiro determinar essa direção vetorial aqui, e essa direção vetorial é bem aqui, certo? Esse é o primeiro passo. Então como é que vai ser? O R1 vai ser esse ponto P em forma de vetor, que eu tenho que descobrir primeiro quais são as coordenadas dele. Então tem primeiro uma geometriazinha para fazer aqui, ó. Aqui é um triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 30 graus e aqui é mais um. Então quanto vai medir esse tamanho aqui? Daqui até aqui. Tem uma geometriazinha para fazer, né? Vamos chamar esse tamanho de L. Então eu vou usar o cosseno de 30 graus aqui. O cosseno de 30 é o cateto adjacente. Aliás, é mais fácil usar a tangente. Tangente 30 graus, que vai ser cateto oposto, que é 1, sobre cateto adjacente, que é L. Então esse L vai ser 1 sobre a tangente de 30 graus. Alguém sabe aí qual é a tangente de 30 graus? Hã? Ainda temos aí umas 6 pessoas assistindo, né? Alguém aí sabe qual é a tangente de 30? Exatamente. Só que aqui vai ser o inverso, então vai dar raiz de 3. Então L vai dar raiz de 3, né? Muito bem. Então essa distância L aqui, ela vai ser igual a raiz de 3. Certo. Agora nós temos que escrever esse ponto P como sendo um vetor. Então ele vai ser L e chapéu, e vai ser só isso. Então ele vai ser raiz de 3 e chapéu. Esse vai ser o ponto P. Agora tem que escrever aqui. Então o ponto P vai ser raiz de 3 e chapéu, porque ele está sobre o eixo X aqui, né? E aí eu tenho que localizar as cargas Q1 e Q2. Então a posição da carga Q1, ela está no eixo Y, uma unidade para cima. Então é simplesmente J chapéu. E a carga Q2 está na posição R2, que é menos 1 no eixo Y. Então é menos J chapéu. Agora eu vou calcular daqui a partir disso vou calcular o R1 e o R2 maiúsculos, né? Então eu tenho aqui que o ponto P, que vai ser o nosso R sem linha, vai ser raiz de 3, e o R1 é o positivo, né? O R1 vai ser J chapéu e o R2 vai ser menos J chapéu. Então com isso a gente obtém o R maiúsculo 1 vai ser o ponto P menos a posição 1. Isso aqui é uma fórmula que a gente pode memorizar. Então vai ficar raiz de 3i menos J chapéu. E aí eu calculo o módulo desse R1, que vai dar raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, vai dar 3 mais 1, 4, raiz vai dar 2, né? E posso calcular o R1 chapéu, que vai ser o vetor R1 dividido pelo módulo de R1, que é esse aqui. Então isso vai dar raiz de 3i
menos j dividido por 2, simplesmente isso, que é raiz de 3 sobre 2i menos meio j. Então isso aqui dá o que a gente vai usar para calcular o campo gerado pela carga 1. Bem aqui, a posição 2 vai ser o ponto P visto como vetor menos a posição 2. Então vai ser a raiz de 3i menos a posição 2, que é menos j. Então tem o menos da fórmula e o menos da posição vai ser raiz de 3 mais j. Raiz de 3i mais j. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui vai chover muito agora. Então o R2 vai ser módulo desse vetor, que vai dar o mesmo módulo na verdade, ó, que vai dar raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Como nós vimos aqui, como calcular o módulo. E isso vai dar raiz de 4 também, que é 2. Então o R2 chapéu vai ser R2 vetor dividido pelo módulo de R2, que vai ser raiz de 3i mais j dividido por 2, ou raiz de 3 sobre 2i mais meio j. Certo? Então esse aqui vai ser o R2, as informações sobre o R2. Só separar aqui para não ficar confuso demais. Então esse aqui vai nos dar o campo E2, e esse bem aqui vai nos dar o campo E1, certo? Vamos ver como, né? Então o campo E1 ele vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 dividido por esse R1 ao quadrado, R1 chapéu. Então quem é a carga Q1? Que eu já esqueci, tá lá atrás. É menos 6 coulombs. Então a carga Q1 é menos 6 coulombs. O R1 módulo deu 2, então fica 2 ao quadrado. E o R1 chapéu deu isso aqui, raiz de 3 sobre 2i menos meio j. Menos meio j. Né? Então posso botar esse 2 aqui de baixo em evidência também. Aqui fica com mais 4, 2 vezes 4, 8. Aqui corta 8 vezes 2, 16. Então fica menos 3 sobre 16π ε0 vezes raiz de 3i menos j. Certo? Esse é o campo E1. Vamos agora ao campo E2. Então o campo E2 vai ser 1 sobre 4π ε0 vezes a carga Q2 dividido por R2 ao quadrado vezes R2 chapéu. Então isso vai dar 1 sobre 4π ε0. A carga Q2 é 3 coulombs, né? Vamos ver aqui, ter certeza. É, mais 3 coulombs. O R2 também deu 2, fica ao quadrado, e o R1, aliás, R2 aqui, deu raiz de 3 sobre 2i, se eu não me engano, mais aqui, né? Meio j. Sim, é o que nós vimos aqui. Então vai ser um cálculo semelhante agora. Só que aí eu vou escrever isso desse jeito. Vou botar um 2 desse aqui para cima para facilitar ali o cálculo, né? Então aqui vai ficar 3. Esse 2 daqui com esse 4, 8.
Aqui vou deixar só 2 para ficar 16, vou botar assim: 16π ε0 vezes raiz de 3i mais j. E aí, depois desses longos cálculos aqui que nós fizemos, nem tão longos assim, a gente pode combinar esses dois campos para obter finalmente a resposta do problema pelo princípio da superposição, digamos assim, o princípio de fato, né? Calculado mesmo. Então esse campo lá no ponto P vai ser o E1 mais E2. Esse é o princípio da superposição, simples assim, tá? Então ele vai dar como foi que ficou aqui? Menos 3, né? Sobre 16π ε0 menos 3 sobre 16π ε0 vezes raiz de 3i menos j. E o campo 2 deu 3 meios sobre 16π ε0 raiz de 3i mais j. Então a gente bota esse 1 sobre 16π ε0 em evidência para ficar tudo mais fácil de fazer. Né? E aqui fica menos 3 raiz de 3i mais 3j mais 3 meios raiz de 3i mais 3 meios j. E aqui ficou fácil. Combina isso com esse. Então multiplica aqui por 2. Em cima e embaixo, né? Fica menos 6 mais 3, menos 3. Então fica menos 3 raiz de 3 sobre 2i. E aqui 3 mais 3 meios dá 6 mais 3, 9 meios. 9 meios j. Esse aqui é o campo final na direção do ponto P. Então vejam que a componente dele do eixo X é negativa e do eixo Y é positiva. Então isso significa que ele tem mais ou menos essa cara aqui. Ó. Né? Aqui no eixo X e Y. A componente X dele é negativa e a componente Y é positiva. O que está de acordo com o nosso desenho. Aqui no início nós já percebemos que o campo E1 era maior que o E2. Então o que aconteceu foi que o E1 dominou sobre o E2. O E2 diminuiu ele aqui, pode ter mudado a direção, mudou a direção na verdade, né? Mas não foi capaz de fazer o campo ir para o outro lado. Então aqui quem está dominando essa dinâmica, digamos assim, é essa carga Q1, porque ela tem uma carga mais intensa, apesar de ser negativa. Então a partícula ainda está sendo atraída aqui para o lado direito e para cima. Bom pessoal, então esse foi um exemplo de cálculo. Conseguimos terminar na hora exata que era para a gente terminar. E se alguém tiver uma pergunta, fiquem à vontade, estou à disposição de vocês aqui. Não, pessoal? Tem certeza? Tem certeza que está tudo muito tranquilo? Então tá bom, vou acreditar em vocês. Tá legal. Qualquer coisa eu tô aqui. Então muito obrigado por vocês que acompanharam até agora. E a gente se vê na próxima terça-feira. Tá legal? E um abraço para vocês aí. Boa tarde.